Olá, meus queridos telespectadores, estamos juntos novamente em mais um programa Introspectismo, em que temos a oportunidade de compreendermos um pouco mais sobre a vida e seus mistérios. Você já parou para pensar que os acontecimentos negativos que ocorrem na sua família podem não ser simplesmente uma coincidência? Por exemplo, o avô era próspero profissionalmente e com determinada idade perdeu tudo. Anos mais tarde, um neto no auge da sua prosperidade profissional vai à falência. Ou a família possui vários membros que não conseguem ser felizes no amor, ou se divorciam ou não conseguem levar um relacionamento adiante. Essas coincidências ou problemas hereditários são, na verdade, padrões repetitivos e sempre nos mostram que há algo influenciando os membros do sistema familiar. Essa influência pode ser identificada e ressignificada através da constelação sistêmica familiar, uma técnica terapêutica que nos permite acessar informações do sistema familiar, promover um equilíbrio do amor e, consequentemente, ativarmos a cura. Continue com a gente compreendendo este e outros assuntos. Olá, boa noite. Estamos de volta a mais um programa Introspectismo, uma jornada para dentro de si. E neste dia tão especial eu gostaria que vocês divulgassem o Instituto IPTH, levasse esse programa para o maior número de pessoas possíveis. Nós viemos à matéria para realizar uma missão de alma. E um vídeo desse que você passe para alguém que necessite, essa pessoa encontre dentro dela, da ajuda que nós podemos oferecer, o caminho da cura, você já realizou a sua missão. E o tema de hoje, aqui no programa Introspectismo, o Dr. Celso vai trazer o assunto TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Jefferson. Boa noite, telespectadores. Grande abraço. Obrigado por estar conosco. Primeiro, o TDAH é uma falsa. Não existe. O cientista que criou esse diagnóstico, antes da morte, ele veio em público, e você pode procurar no YouTube, no Google, vocês vão encontrar. Ele pediu perdão para o mundo, porque ele criou uma sigla de uma síndrome que não existia. Ele criou a pedido dos laboratórios. Os laboratórios queriam vender um remédio X ou Y, pagaram para ele, e ele era uma autoridade, e ele criou falsamente esse diagnóstico. Então, mas está aí. Todo mundo fala em TDAH. Então, rotulam. O problema o problema da neurose, por exemplo, o que é o TDAH? É uma desorganização dos pensamentos. Tudo na nossa vida é energia. E quando nós falamos de mente, estamos falando de um aparelho receptor. E ao mesmo tempo que é receptor, é emissor. A nossa mente recebe e emite. E quando nós estamos desorganizados nos pensamentos, nós criamos o déficit de atenção. E também a hiperatividade. O que é a hiperatividade? A pessoa não consegue ter foco, ela não para, ela não consegue olhar para o quadro na escola, copiar, não consegue. Por quê? Porque o foco mental está desajustado. Tudo o que nós chamamos de comportamento é emocional. E o TDAH é um comportamento. Então, vamos fazer uma avaliação aqui, ó. Ansiedade, TDAH, depressão, esquizofrenia e todas essas doenças psíquicas são, na verdade, uma frequência. Se uma criança ela não é olhada pelo pai, ela cria um mecanismo de chamar atenção. E aí, mesmo assim, os pais não olham e as crianças fazem arte, fazem bagunça, os pais não doutrinam as crianças e elas vão criando uma frequência de rebeldia. E
E o transtorno de TDAH é uma rebeldia interna que leva essas crianças a uma frequência mental. Então não existe uma criança com TDAH, existem milhões. Então aquela criança que não é olhada pelo pai, que não é orientada pelo pai, que os pais não dão limite, que os pais não educam adequadamente, eles precisam ser olhados. Então eles criam uma frequência e entram na mesma frequência de milhares de pessoas. E aí, meus queridos amigos, tirar desta frequência é o problema. Por quê? As crianças são muito inteligentes. Eles vão juntos no médico, aí o médico, não, seu filho tem TDAH. E aí eles vão na internet e sabem que o déficit de atenção não faz tarefa, não copia do quadro, ele não para. Então ele usa esse artifício e faz jus ao diagnóstico. E aí ferra todo mundo. Ferra o professor, ferra a escola, ferra a família e ferra ele. Nenhuma criança deveria ouvir um diagnóstico. O diagnóstico só serve para medicar. Mas essas crianças de hoje, infelizmente, são muito espertas e elas usam do mecanismo do diagnóstico para levar vantagens. E os pais caem. Então vejam, o que é o TDAH? Uma frequência onde vibra milhões de mentes. E as crianças, todas as crianças que não são olhadas pelos pais, que não são orientadas de uma forma correta, que não têm os limites impostos pelos pais, elas entram na frequência da rebeldia e então se conecta a milhões de mentes que vibram na frequência TDAH. Da mesma forma é a depressão. Não existe depressão, existe uma frequência onde os depressivos se encontram. Milhões e milhões de depressivos vibram naquela frequência. É como o canal do YouTube ou na televisão que você está me ouvindo. Se tem 20 televisão ligada, 20 pessoas estão na mesma frequência. Se tiver 1000, é 1000. Se tiver 1 milhão, é 1 milhão. Então é isso. A nossa mente ela tem essa possibilidade de entrar em frequências. E aí essas frequências vão desajustando o sistema energético, desajusta os corpos sutis, desajusta os hormônios, os neurotransmissores. Claro que daí vai no neurologista, os neurotransmissores não faz a sinapse, não obedece a sinapse, claro que não. Chegou no nível hormonal, mas primeiro é emocional. Primeiro é uma memória que desencadeia, ou então é a falta que os pais fazem para os filhos que levam eles a se comportarem dessa maneira. Né, Jefferson? É verdade, Dr. Celso, e nós percebemos nesse momento de pandemia, falando de frequências, como a mente coletiva está perturbada. As pessoas estão surtando, porque a mente coletiva está vibrando agora o quê? Nesse medo, nessa ansiedade, nessa agonia, nessa angústia, né, Dr. Celso? Então, essa frequência na qual todo mundo está se conectando tem adoecido muitas pessoas. Nós estamos percebendo isso diariamente, né, Dr. Celso? Exatamente, Jefferson. O que acontece? A pobreza é uma frequência. A riqueza é uma frequência. A doença é uma frequência. A saúde é uma frequência. Tudo depende de como nós alimentamos o nosso receptor chamado mente. Se você fica ligado aí na televisão dia e noite, assistindo os piores noticiários possíveis, se você sabe o número de quantas pessoas já morreram pelo Covid, você sabe onde que está a curva, se está acentuada à direita ou à esquerda, você é um candidato a adoecer, um candidato seriamente a entrar na frequência da doença e, pasmem os senhores, muito difícil de sair. Por quê? Os nossos órgãos, eles entram em ressonância com a mente. A nossa mente dá um comando para os nossos órgãos físicos. E se nós entrarmos na frequência da doença, os órgãos físicos irão adoecer. A mente coletiva,
A mente coletiva é a soma de tudo que a humanidade pensa, fala, acha, comenta. Então, essa mente coletiva, ela está literalmente doente. E nós estamos muito sujeitos a sermos influenciados pela peste que permeia a mente coletiva. Principalmente a mídia que nós temos no Brasil, a grande mídia, é verdadeiramente um braço do inferno para adoecer as pessoas. Então nós temos que olhar com amor para a nossa família e escolher o que nós vamos assistir dentro de casa. O que nós vamos permitir que entre nas nossas casas. Nós não podemos nos dar o desfrute de só assistir tragédia, tragédia e tragédia. Nós vamos estar atraindo tragédias para as nossas vidas, uma vez que tudo é vibração, tudo é frequência, né, Jefferson? Sim, é verdade, doutor Celso. E nós sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos. Então precisa filtrar aquilo que vê, ouve, sente, para que a gente possa ter uma vida equilibrada, uma vida de saúde, porque Deus nos criou perfeitamente bem. Então é muito importante entender que nós somos a soma daquilo que nós pensamos e fazemos. E o Dr. Celso, já falando sobre TDAH, ele praticamente respondeu, né, ao questionamento aqui da nossa querida telespectadora, mas em respeito por ela ter nos enviado esse e-mail, vamos ler aqui então o e-mail da Janaína Sampaio de Ribeirão Preto. Dr. Celso, eu tenho um filho de 10 anos que há 3 anos foi diagnosticado com TDAH. Desde então tenho corrido com ele em vários médicos, pois desde o início os médicos diziam que eu tinha que dar Ritalina a ele, mas eu nunca fui a favor desse tipo de medicamento. Mas há 1 ano eu me vi obrigada a medicar o meu filho, mesmo contra a minha vontade, pois ele vinha piorando no seu comportamento. Já tinha sido reprovado 2 anos na escola porque não conseguia compreender as matérias e tampouco parar quieto. No começo me recusei a medicá-lo, mas logo começou a se agitar muito durante o sono e aí me vi na obrigação de ter que medicá-lo. Hoje meu filho vive como um bobo, sem expressão, e eu não quero ver meu filho assim, mas não sei como ajudá-lo. O que devo fazer? Janaína e outras mães que têm os filhos hiperativos. A primeira pergunta que as mães precisam fazer: o que é que o meu filho quer que eu olhe com este comportamento? Podem ter certeza, esse comportamento agitado da criança, ele quer que você, mamãe, você, papai, olhe para algo. Talvez é um irmão abortado, talvez é um tio abortado, talvez é uma obsessão espiritual dentro de casa, talvez os pais não se acertam, os pais brigam, os pais conflitam, e os filhos acabam gerando um movimento para trazer a possibilidade do ajuste dentro de casa. Mas é muito pernicioso medicar as crianças com Ritalina quando na verdade eles querem se expressar. Nós não podemos abafar aquele gemido que está dentro da criança. Nós temos que entender isso. E se precisar de ajuda, Janaína, passa o e-mail na nossa secretaria, passa o e-mail que nós vamos retornar para você, porque o programa Introspectismo está chegando ao seu final, né, Jefferson? É verdade, doutor Celso. E eu gostaria de reforçar o convite a todos os telespectadores que querem tratar sobre algum assunto, tem alguma dúvida, encaminhe um e-mail para o contato@ipth.com.br, que nós vamos elucidar, vamos trazer aqui para você as respostas e nós estamos à disposição. A nossa missão é ajudar você. Um grande abraço. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer nosso trabalho em nossas redes sociais, que aparecem aqui na tela. Entre em contato conosco para maiores informações.